assunto de hoje é um assunto muito importante no mundo das finanças. E não, eu não estou falando de investimento. É isso que você pensou, né? Nada disso. Eu estou falando da base, do alicerce, daquilo que você precisa antes de juntar dinheiro, antes de investir. Você precisa zerar as suas dívidas. Tem dívida? Conhece alguém que tem dívida? Esse vídeo é para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está assistindo ao vídeo. Mas bem-vindos aqui ao canal, onde a gente conversa sobre estratégias, sobre métodos, sobre o que for preciso para poder sair da pobreza e adentrar no mundo dos ricos. Como eu falei no começo do vídeo, hoje eu quero falar sobre zerar dívidas. Como que a gente vai fazer para poder se livrar de uma vez por todas dessas danadinhas dessas dívidas? Olha, eu anotei 5 frases que eu vi na internet. Algumas delas eu até já escutei por aí e eu achei que são afirmações. Algumas eu concordo, outras eu não concordo, mas eu queria conversar com vocês sobre elas e falar por que eu concordo, por que eu não concordo e o que vocês têm que fazer em relação a isso. Vamos às afirmações, que eu tenho certeza que grande parte dessas afirmações que eu vou falar aqui hoje sobre as dívidas, vocês acreditam ou já fizeram para poder sair das dívidas, tá? Vamos começar. Primeira afirmação, tá? Vou ler aqui que eu anotei. Sempre tentar renegociar a dívida e nunca deixar ela rolar. Olha, o que eu acho sobre essa frase, sobre esse assunto? Sempre tentar renegociar a dívida e nunca deixar ela rolar. O que eu acho dessa frase? Eu acho que tem até uma história que define melhor essa frase. Sabe quando a pessoa, ela está ali presa numa areia movediça e ela fica ali se debatendo, fazendo vários movimentos para tentar sair daquele buraco em que ela se encontra, e cada vez que ela se mexe, cada vez que ela se move tentando sair daquilo, ela se afunda cada vez mais. Sabe como é que é isso? Então, é a mesma coisa que acontece quando as pessoas estão ali, enroladas nas dívidas, quando as pessoas estão cheias de boletos para pagar, cheias de refinanciamento, juros altíssimos, e a pessoa vai lá e renegocia aquilo com o intuito de sair daquela dívida, com o intuito de se livrar daquela situação, que, no entanto, é desesperadora. Só que, gente, não, tá errado. Eu não concordo com essa afirmação, eu não concordo com esse tipo de atitude, porque você, quando renegocia uma dívida, quando você parcela, você está entrando cada vez mais no buraco e você não tem ideia de como você vai pagar aquilo, porque você conhece os juros compostos trabalhando contra você e numa velocidade assustadora, tá? Quando eu falo assustadora, eu tô falando na base de 150% ao ano. Eu tô falando na base de 300% ao ano. Se você tá achando assim, não tô conseguindo mensurar, não tô conseguindo ter isso na prática, calma, vou te falar em números. Se você acha que o percentual não tá bem acessível, tá difícil de ver, em números fica mais fácil. Vamos supor que você pegou um empréstimo, você tinha uma dívida de aproximadamente 10 mil reais, que é um número fácil e redondo. E aí você refinanciou aquela dívida. Eu não sei exatamente o valor de juros que os bancos cobram, mas varia entre 6% a 15% ao mês. Gente, é absurdo, mas é isso mesmo. E aí você vai lá, refinancia aquilo, e dos 10 mil que você devia, se você tiver controle e conseguir pagar em 12 parcelas, ou seja, em um ano, você vai pagar de 10, perto aproximadamente, tá? 17, 18 mil reais em um ano.
Agora, se você não conseguir pagar em um ano e se você tiver que renegociar aquela dívida de 10 mil reais para 24 vezes em 2 anos, aquela dívida aquela dívida de 10 mil, ela passa para aproximadamente 22, 23, sei lá, 25 mil reais, por aí. O que você acha disso? Você acha que é justo uma coisa dessas? Você pegou 10, você vai pagar de juros 11 mil reais, 12 mil reais. Gente, isso é um absurdo. Não tem cabimento. Ou seja, aquela renegociação de dívida, realmente a sua dívida, ela equivale a 10% daquilo que você está renegociando. Porque 90% que você vai pagar daquela dívida é só juros. Não tem sentido uma coisa dessa. Por isso que você precisa pensar um pouco antes de tomar uma estratégia, antes de decidir o caminho. Então, eu não concordo com essa frase. Não concordo que tem que renegociar e não deixar correr o prazo solto. Não concordo com isso. Se você não tiver dinheiro para pagar à vista, porque no caso de você ter dinheiro para você poder liquidar a sua dívida, aí sim, você tem que pagar o quanto antes. Até para você poder conseguir um desconto, até para você poder limpar, né, que chamam o seu nome, e ter novamente crédito, ter o seu score aumentado, essas coisas. Mas se você não tem o dinheiro à vista, ou se que é a grande parte da população, ou se você não consegue captar um empréstimo de um juros mais baixo, então eu não vejo por que você aceitar uma renegociação sem pensar, sem avaliar a bomba que você está assumindo. Não vale a pena. Tem que ficar bastante aberto, bastante cauteloso em relação a isso, tá? E pode ser até um pouco contra-intuitivo isso que eu tô falando, porque todo mundo fala que tem que renegociar, que tem que limpar o nome, que não pode ficar com o nome sujo, não pode deixar a dívida solta. Mas é preciso ter cautela nesse momento e repensar um pouco, porque às vezes é melhor você dar um passo para trás para poder avançar 2 passos. Então, dar uma recuada faz todo sentido nesse momento, tá? Vamos então para a segunda frase que eu escutei na internet, ou que eu vi alguém falando e que eu achei muito válida pra gente conversar aqui. A segunda frase é: trocar dívidas caras por dívidas baratas. Trocar dívidas caras por dívidas baratas. O que seria dívidas caras e dívidas baratas? A grosso modo, dívidas caras são aquelas dívidas que você paga mensalmente uma taxa de juros de 7% até 15% ou mais. Então, nesse cenário, você tem dívidas caras. Quais são essas dívidas caras? Quando você pega o cheque especial, é uma dívida cara. Quando você está usando o cartão de crédito, você paga o mínimo, ou você renegocia, né, a fatura do seu cartão. Quando você pega um empréstimo, um crédito pessoal, também a dívida costuma ficar alta, porque os juros são bem elevadinhos. E dívidas baratas. O que seria dívidas baratas? São dívidas em que a taxa de juros que você vai pagar para poder pegar esse dinheiro emprestado vai variar em torno de 0,5% até 2%, 2,5%, por aí. E como que você consegue pegar esse tipo de dívida barata, né? De adquirir? É quando você tem um empréstimo consignado, que é o empréstimo que é descontado diretamente no seu contra-cheque, diretamente na sua folha. Que aí a chance de você não pagar aquele empréstimo é quase nula, tá? Por isso que o banco tem mais segurança para te emprestar, porque ele sabe que a chance que ele tem de receber o dinheiro é muito, mas muito grande. Em contrapartida, ele te oferece uma taxa bem pequenininha de juros. Além disso, você pode também conseguir taxas pequenas de juros quando você pega empréstimo que está atrelado a um bem seu material. Quando é empréstimo atrelado a carro, a uma casa, em que você dá como garantia o seu bem, e aí, em contrapartida, a instituição que vai te ofertar o dinheiro, ela vai confiar naquele bem que você tem. Caso você não consiga pagar, ela vai tomar aquilo de você. Então, os juros também conseguem ser baixinho, igual o crédito consignado.
Então agora a gente já sabe a diferença de um juros de uma dívida cara e de uma dívida barata. Ok, mas como que a gente faz então a troca? Como que eu vou trocar uma dívida cara por uma dívida barata? Como que funciona isso? Olha só, normalmente as pessoas que estão endividadas, as pessoas que estão ali com a corda no pescoço, elas se endividam, como eu falei, porque os juros é muito alto. Porque a grande parte do que elas devem é de juros e não do que elas consumiram. E por isso elas pegam crédito mais fácil, que é aquele crédito que está disponível para elas ali, tá super mole de pegar, que é o cartão de crédito, que todo mundo tem cartão, até mais de um, é o cheque especial. Essas dívidas, quando você não consegue pagar essa dívida, quando você não consegue dar conta de que tá aquilo à vista, o ideal é você fazer o seguinte. O ideal é você ir lá, tentar um empréstimo consignado, associado, né, como garantia um bem seu. Você vai tirar aquele valor de empréstimo e você vai quitar toda a sua dívida do cheque especial ou toda a sua dívida do cartão de crédito, tudo aquilo que você deve. Você não vai renegociar aquilo. Porque, foi como eu falei no primeiro tópico, quando você renegocia, você aceita um juros absurdo. Então você tem que fugir desses juros muito alto, para você não pagar uma coisa que não é sua, que você não gastou aquilo. Pegou o consignado e vai pagar aquilo. O consignado, gente, é muito mais em conta. É muito, muito barato, tá? Eu falei do consignado? Não. O consignado, quando você pega os 10 mil reais, que é a sua dívida, você vai pagar depois de 12 meses, aproximadamente 11 mil reais, tá? Se fosse 10 mil reais num crédito pessoal, você pagaria 17 mil reais no final de 12 meses. É o mesmo tempo, é o mesmo valor inicial. A única diferença é a taxa de juros, tá? Você saiu de 11 mil para 16 mil reais. Tudo porque você fez uma escolha errada. Em vez de você pegar um empréstimo consignado, você pegou um crédito pessoal. Mas, como eu falei, tem chance de melhorar a situação quando você faz a troca de um pelo outro. Você vai lá, pegou seu dinheiro, que você tinha lá pré-aprovado no crédito consignado, você pegou todo o valor, você vai se dirigir pro banco ou pro cartão e vai falar: eu tenho tanto para dar aqui à vista, eu quero quitar todas as minhas dívidas, eu quero negociar isso aqui, eu não quero parcelar nada, eu quero sair disso. Quitou tudo, zerou, e você vai pagar agora só o crédito consignado, que é uma taxa de 1,5, de 2 ou de meio. E então você trocou um juros caro por um juros barato. É uma estratégia super inteligente, é uma estratégia que eu acho super válida, então eu concordo com isso. Só que tem uma coisinha aí que eu preciso falar pra vocês. Olha, eu falei que eu concordo, eu falei que é de boa. Só que, gente, se você não tem controle emocional, você não pode adotar essa estratégia. E por que eu tô falando isso? Olha, sabe aquela pessoa que ela vai fazer dieta e que ela decidiu que não vai comer nenhuma besteira? E aí ela é convidada para ir num rodízio de pizza e que as pessoas que ela gosta vão estar lá, os amigos, a família dela, todo mundo. E ela falou: não, eu vou pro rodízio de pizza, mas eu não vou comer nada, que eu tô de dieta, eu vou ficar firme, eu tenho controle, eu não vou comer. E aí tá aquela pizza de chocolate passando aqui na frente dela. E tá aquela pizza de catupiry passando aqui no outro. E tá aquele refrigerante passando aqui. E tá aquela pizza de M&M. Aquela pizza de 4 queijos. E a pessoa tá aqui, ó, na saladinha. Botou um azeite, leite pode na dieta, né? Uma saladinha. Tô comendo daqui, tirando só o cheirinho. E uma aguinha. Porque refrigerante também não pode, né? Uma aguinha. Imagina esse cenário. Imagina essa cena. Quantas pessoas você conhece que seriam capazes de fazer isso? Eu conheço diversas pessoas. Eu até mesmo conseguiria passar por essa situação de boa. Eu conseguiria ver outras pessoas comendo. E se eu estivesse firme no meu propósito de não quebrar a minha dieta, eu iria embora sem quebrar a minha dieta, tá? Só
que algumas pessoas não conseguem atingir esse objetivo. Algumas pessoas não conseguem de maneira nenhuma ver ali, ó, aquela pizza na sua frente, aquele cheirinho gostoso, aquele refrigerante, todo mundo consumindo e ela sem poder consumir. Então ela vai lá, esquece a dieta, esquece tudo, consome e só depois, só no dia seguinte, ela vai se preocupar com a dieta e se preocupar que ela já furou tudo. E com dinheiro é a mesma coisa. Se você for lá pegar o empréstimo consignado, tiver acesso àquele dinheiro, àquele montante, e se você não tiver controle emocional de pegar 100% daquele dinheiro e quitar toda a sua dívida que você deve no cartão de crédito, no cheque especial, se você não consegue fazer isso, se você acha que vai tirar algum dinheiro para comprar uma roupinha no shopping, se você acha que você vai tirar o dinheiro para fazer um churrasquinho, ir na praia no final de semana, tomar uma cervejinha na praia, coisa pouca, não gasta muito, fazer uma viagem, aí realmente essa estratégia não serve pra você, você esquece essa estratégia, você continua com a dívida lá e você não pega outro empréstimo, porque você não tem controle emocional pra poder ver o dinheiro ali na sua mão sem gastar, sabendo que aquele dinheiro tem um fim específico, tá? Mas se você tem controle, se você é madura o suficiente, se você tá comprometida com o propósito de enriquecer, com o propósito de fazer o dinheiro trabalhar para você, você não quer mais pagar juros pro banco, vai lá, pega o empréstimo consignado e quita essa dívida e se livra dessa dívida maldita, desses juros absurdos. E dá aqui, ó, uma banana para esse banco, tá? Pronto. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima frase que eu anotei aqui. Quem tem dívida é caloteiro. Olha, essa frase eu escuto muito, mas eu escuto demais. É assim, o tempo todo eu escutando isso. As pessoas têm, assim, a mania de falar que quem não paga sua dívida é caloteiro. Vou falar que eu já até pensei sobre isso. Eu acho que já até cheguei há um tempo atrás na minha vida a concordar com esse tipo de afirmação. Mas é porque nessa época eu não tinha nenhum conhecimento sobre história, sobre a economia do Brasil, sobre a história do capitalismo. Quando você tem conhecimento, quando você tem um pouquinho de noção da realidade brasileira, você não vai pensar esse tipo de coisa. Até porque eu acho que o caloteiro é aquele que deve e ele tem prazer de falar que deve. Ele realmente deve por vontade de enganar, por vontade de passar a perna, por vontade de ser esperto. Agora, aquela pessoa que é a grande parte da população brasileira, que é cerca de 64% das pessoas que estão em situação de endividados, devem por falta de conhecimento financeiro, por falta de um estudo financeiro, que não tiveram a informação necessária para não se enfiar nessa emboscada. E quando a pessoa assiste vídeo, quando a pessoa segue canais de finanças, quando a pessoa compra livros, quando a pessoa participa de lives, quer dizer que assim, se vocês estão aqui nesse momento assistindo essa aula, assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma vocês querem mudar a situação de vocês, vocês querem dar um basta nessa bagunça que tá a sua vida com dívidas. Então isso fica claro que essa pessoa que quer quitar a sua dívida, que quer dar um jeito, que ela quer uma solução, ela não pode ser chamada de caloteira. Então isso pra mim, assim, é uma inverdade, eu não concordo. E puxando até um gancho desse assunto, eu acho que a questão financeira, não questão financeira, a questão da dívida é uma coisa tão enraizada na nossa sociedade, que é uma coisa ruim, que é uma coisa que é feia porque surge o nosso nome, né? Negativo o nosso nome, sendo que a gente nunca aprendeu nada sobre isso. Eu não sei vocês, mas na minha escola nunca me ensinaram sobre educação financeira, nunca me ensinaram sobre como lidar com o dinheiro, sobre como não pagar juros, sobre como receber juros, não me ensinaram a investir, não me ensinaram a não consumir por impulso. Tudo isso eu deveria saber como cidadã, mas o governo deveria
ensinar isso pra gente, que a gente não aprendeu. A gente foi vivendo assim, à medida que a gente vai crescendo, vai adquirindo experiência com a vida e vai aprendendo com os outros. E fica complicado, né? A gente não ter nenhum tipo de informação. Como é que a gente vai viver assim? Como é que a gente vai chegar a algum lugar sem a informação necessária pra gente poder se articular contra os juros abusivos que são cobrados da gente? Então, por isso que eu não concordo com esse tipo de afirmação. E eu acho até que quem procura informação, quem se instrui através de canais, vídeos, de blogs, de livros, é uma pessoa que ela tá querendo, né, organizar a sua vida. E aí a vida financeira, ela é muito parecida com um terreno em construção. Antes da gente começar a erguer um patrimônio, a gente começar a acumular um patrimônio que seria um prédio que a gente está construindo naquele terreno, antes disso acontecer, a gente precisa limpar aquilo, né? Porque o terreno, quando o prédio vai ser construído, ele precisa dar uma limpeza, arar aquele solo, né? Que fala, não sei, tem um negócio chamado de terraplanagem, que é poder ficar todo nivelado ali, tirar o lixo, tirar planta, galho, limpar tudo, nivelar para poder construir e a base ficar forte. E quando você quer enriquecer, acumular um patrimônio, você precisa limpar aquilo ali, zerar as dívidas, deixar aquela base bem forte para poder construir de uma base sustentável, de uma base forte. Que assim você vai ter condições de acumular muito patrimônio. Agora com dívidas fica mais complicado, né? Mas não que seja impossível, tá? Agora vamos para... Já falei 3 frases, né? Quarta. Eu separei 5. Mas vamos para a quarta frase que eu separei em relação a dívidas que vocês escutam por aí. Dívida prescreve em 5 anos. É sério isso, gente? Não, me fala. É sério que vocês acreditam que a dívida prescreve em 5 anos? Eu não... Que assim, né? Foi uma passada. Não consegui acreditar que tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Olha, a dívida, ela não prescreve depois de 5 anos. Ela não caduca. Você não tem anistia depois de 5 anos. Não. O que acontece é o seguinte: você efetuou uma compra, você gerou uma dívida, você não pagou aquela dívida. E aí, automaticamente, o seu nome fica lá registrado como inadimplente. Passaram-se 5 anos, o seu nome sai daquele registro de inadimplência. Mas você continua sem poder conseguir crédito. Se você não pagou, se você não renegociou, se você não quitou aquela dívida de alguma forma, você fica assim com dificuldade de conseguir novos créditos. E não tem esse negócio aqui, meu nome tá limpo, porque essa pontuação cai e fica registrado naqueles credores e todos os parceiros daqueles credores que você é o mal pagador. E aquilo dificulta muito a sua vida no futuro, tá? E aí você pode estar falando assim, mas não tem problema não. Eu não ligo não, porque eu não quero pegar empréstimo mesmo, eu já tô legal de empréstimo, peguei muito, me endividei. É melhor eu não pegar empréstimo, é melhor eu ficar sem pegar empréstimo. Tudo bem, legal. Eu acho até um bom pensamento para você que tá nesse momento de... Acabou de sair das dívidas, né? Entre aspas. A dívida prescreveu, você não pagou. Então, é até certo você não pegar empréstimo. Até porque você não tem ainda maturidade para pegar empréstimo, já que você não paga. Mas pode ser, nesse momento, tudo bem. É bom você ficar livre do empréstimo. Mas pode ser que no futuro você queira financiar uma casa, comprar sua casa própria, e aí não vão aceitar o seu financiamento. Vamos supor que você resolve, então, comprar um carro, aproveitar uma taxa barata, uma taxa menos de 1% ao mês, e aí você não consegue, não é aprovado. Vamos supor que você tenta abrir uma conta corrente. Você quer mudar de banco, tenta abrir uma conta corrente. Eu não sei se você sabe disso, mas o banco ele pode negar a sua abertura de conta se você tiver um nome com pendência, né? E que tinha uma dívida, a dívida passou os 5 anos, mas aquela pendência ficou. E aquele banco pode negar para você, aquela dívida for daquele banco, ou de algum parceiro daquele banco, ele pode negar para você a abertura de conta.
Então, é importante vocês saberem que não é tão fácil assim deixar a dívida pra lá e fingir que ela não existe, que ela não vai prescrever. Você vai ficar assim com um histórico, um resquício de mal pagador, e isso dificulta toda a sua vida. Tudo que você precisar, você vai ser sempre negado, tá? Então isso aí é balela. É melhor você renegociar. Como eu já falei, renegociando, pagando à vista, ou vai deixar lá, depois você vai pagar. Você vai juntar um dinheiro e pagar depois, tá? Outra frase que eu escuto muito, mas muito, o pessoal falando: dívida é a causa dos meus problemas. Gente, não. A dívida não pode ser causa dos seus problemas. A dívida, ela é solução. Solução. Porque quando você está naquela situação de dívidas, quando você está ali, ó, com a corda no pescoço, aí você dá um jeito, você se mexe, você toma um sacode e as coisas melhoram. Aí você anda, aí você sai do lugar, tá? Quando você se mete em dívida, gente, ela é consequência. Ela não é causa. Ela só mostra que você está tomando atitudes erradas. Porque as suas atitudes são responsáveis pelas suas dívidas. E o que é essas atitudes erradas? O que seria essas atitudes erradas? É quando você tem uma mentalidade de gastar mais do que você pode. Quando você tem uma mentalidade de consumir um produto ou um serviço que você não tem ainda o dinheiro, que você antecipa aquele consumo, antecipa aquela compra para depois pagar, para depois você ver se você pode realmente quitar aquilo ou não. E na maioria das vezes, aquilo está muito acima do seu padrão. Aí você acaba se enrolando, acaba se endividando. E aí, já viu, né? Então, você precisa atacar na causa. O que é causa? É a sua mentalidade, é a forma como você está pensando, é o seu piloto automático. Então, você precisa destravar essa chave, mudar essa forma de pensar, gastar quando você realmente tiver condições de gastar, ou dentro das suas possibilidades. Não dá um passo maior que a sua perna, não querer botar a mão aonde você não alcança. Não dá, gente. Tem que ir devagar, tem que ter os pés no chão, tá? Tem que ser realista. Então, essas foram as 5 frases que eu separei pra gente poder conversar, pra poder discutir sobre dívida. Agora, só pra concluir, dar uma visão geral sobre a dívida, eu queria falar o seguinte pra vocês. A dívida, gente, é assim, é uma coisa totalmente injusta, ainda mais aqui no Brasil. Porque, de um lado, a gente tem credores que são muito espertos, muito maliciosos, que têm um monopólio do mercado de dinheiro, que te cobram juros abusivos, juros muito, mas muito altos. Em contrapartida, nós temos pessoas sem nenhum tipo de informação financeira. E essa falta de informação financeira que enriquece cada vez mais os bancos, os cartões de crédito, as instituições financeiras, e deixam cada vez mais a população pobre. Então, é uma relação totalmente desigual. É uma relação que nunca vai dar certo. Sempre vai pesar pro lado de quem tem mais informação, pro lado de quem tem mais conhecimento. E você, sem informação, você não aprendeu na escola, ninguém nunca te explicou nada. Você vive num país capitalista que é o tempo todo influenciado a consumir produtos, é o tempo todo influenciado a comprar. E te entubam, goela abaixo, juros abusivos. Olha, eu queria falar que tem outra solução, mas a dívida é certa. A dívida é certa. E aí, quando você resolve sair dela, você não sabe, porque também não te explicaram. Aí você vai renegociar e aí você se divida cada vez mais. Assim, é totalmente desleal. É totalmente desleal. O banco, ele te cobra um valor de taxa de, sei lá, 400% ao ano, tá? Dependendo da sua dívida. E se você colocar um dinheiro para aplicar, um dinheiro investido no banco, ele vai te pagar 4% ao ano. Olha, 4% ao ano, comparado a 400% ao ano.
Olha a diferença. Olha como que é injusto, como que é absurdo isso. Então, você não tem culpa de ter dívida. Não tem culpa, tá? Mas a partir desse momento, que a gente já conversou aqui, que a gente já discutiu sobre esse assunto, a partir de agora você, sim, é responsável para poder mudar essa situação. É responsável para poder dar um basta nessas dívidas e poder começar a sua jornada de enriquecimento. E, como eu falei, se você não tem o dinheiro para poder pagar à vista, se você não tem o dinheiro para poder quitar tudo de uma vez, ou não tem condições de pegar um empréstimo consignado, a dica que eu te dou é não pagar, é não aceitar esse tipo de renegociação. Porque a renegociação pode afundar cada vez mais. Só que tem exceções, lógico. Quando você tem dívidas, que são dívidas que são contas de água, conta de luz, você não pode deixar de pagar, gente. São serviços essenciais para a sua vida. Esses serviços, sim, você tem que botar na sua lista de prioridades. São dívidas que você tem que pagar em prioridade às demais. Dívidas também que você tem como garantir sua casa ou seu carro, alguma coisa assim. Você não pode deixar que essa dívida fique sem pagar, porque senão você vai perder esse bem. Essas dívidas também tem que vir lá em cima, tá? E aí, por último, você vai deixar as dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Tudo bem que essas dívidas são as mais caras, as taxas são as mais altas. Super concordo, são as piores dívidas. É tudo caro, tudo alto. E assim, vai só aumentando. Só que essas, você pode deixar você pagar. Porque o máximo que vai acontecer é negativar esse seu nome. E aí você vai dar um jeito depois de conseguir limpar, pagando sua vista. Pagando muito menos. Porque a sua dívida é 10 mil, gente, não é justo você pagar 50 mil reais. Mas não é justo você parcelar isso e pagar 40 mil reais. Só porque a parcela dos 40 mil, você pega uma parcela de R$1.000 por mês, cabe no seu bolso. Aí você paga isso durante 40 vezes. Não existe isso. Isso é desumano. Não dá pra tolerar esse tipo de coisa. Tá? Você não vai aceitar isso. Então, gente, por hoje é só. Eu espero ter ajudado vocês, ter aberto a cabeça de vocês em relação às dívidas, a sair dessa situação complicada e difícil, e que vocês tenham muito controle emocional, porque é preciso ser forte nesse momento. Quando a gente tá em dívida, a gente fica um pouco nervosa, um pouco estressada, até mexe com a nossa pressão, né? Porque a gente tá assim numa situação difícil e a maioria das vezes a gente quer pagar aquilo, a gente quer se livrar. Mas a sua saúde, o seu psicológico vem em primeiro lugar. E depois você vai pensar em pagar isso, tá? Não dê a dívida um peso maior do que ela realmente tem. Espero ter ajudado vocês. Tchau, até o próximo vídeo.